palavra, analisando todas as coisas que os apóstolos pregavam, mas logo que os judeus ficaram sabendo que Paulo também estava tendo sucesso, foram para lá para impedir a pregação de Paulo. Foram para aquela cidade, segundo a Bíblia, levantaram pessoas para estarem fazendo bagunça, alvoroçando enquanto Paulo ministrava, e enquanto isso acontecia, eles perseguiam Paulo, e levaram Paulo para fora da cidade. Diz a Bíblia que levou Paulo para o mar, e sucessivamente para a cidade de Atenas, que é o texto que nós lemos. Segundo nós lemos, quando Paulo chegou em Atenas, Paulo ficou assustado, ficou perplexo. Por quê? Por causa de tanto deuses estranhos que havia naquela cidade. Segundo os estudos, naquela época havia cerca de 30.000 deuses. Paulo andando por aquela cidade, ele olhando vários deuses, vários altares a Deus diferentes, e todos os altares tinham um nome. Todos os altares tinham um nome, e segundo os costumes, cada um podia ter um Deus, desde que esse Deus influenciasse em alguma coisa. Então era mais fácil encontrar um Deus nas ruas do que uma pessoa. Paulo olhando todos aqueles altares, e quando ele chegou a um altar que não tinha nome de Deus nenhum, ele ficou parado, aonde estava escrito que esse altar pertencia ao Deus desconhecido. Naquela época, Paulo começou a ministrar usando aquele altar para estar introduzindo a sua mensagem. Paulo, além de ser fariseu, conhecedor da lei, um cristão, pregador do evangelho, Paulo também era filósofo, historiador. E ele sabia muito bem a história de Atenas. Naquela época, Atenas era o centro da filosofia. Todas as pessoas tinham Atenas como a capital da literatura. Grandes filósofos saíam de lá. Mas há 600 anos antes de Cristo, aproximadamente, Atenas passou por um processo aonde, segundo a história, Atenas foi acometida de uma praga mortal. E essa praga matava tantas pessoas que mal tinha condições de sepultá-las. Então, mandaram chamar, cantor Valmir, todas as pessoas que tinham seus deuses. Imagina, um culto invocando 30.000 deuses, e nenhum dos seus deuses foram capazes de acalmar a fúria que aquela praga destruía aquela cidade, matava a vida dos atenienses. Todos os deuses de Atenas foram invocados.
todos os deuses, todos os altares que existiam, foi invocado um sacrifício para que aquela praga pudesse cessar. E nenhum dos deuses daqueles altares fora capaz de apaziguar tal problema. Chegaram então a uma conclusão que havia um homem que servia um Deus que era diferente de todos os deuses que habitavam em Atenas. Esse homem se chamava Epidêmenes e habitava em Quinossos, na ilha de Creta. Mandaram um barco e algumas pessoas buscar esse homem e trazê-lo para Atenas. Epimênides, ele é citado por Paulo em Tito 1, versículo 12, como profeta. Então, quando Epimênides chega em Atenas, ele pede para que fosse juntado um rebanho de ovelhas e colocasse todas aquelas ovelhas em um local que elas não poderiam se alimentar, passassem a noite inteira em jejum. Ao amanhecer, era para soltar todas aquelas ovelhas, e a ovelha que não se alimentasse e se destacasse, era a ovelha que deveria ser oferecida em sacrifício. Então, fizeram tudo que o profeta Epimênides